Olá, bom dia. Mais um dia de live para falar sobre liderança e processos no dia de hoje, né? Essa é uma ação da Noreg BR por meio da sua diretoria da qualidade e que tenha o objetivo de disseminar a cultura da qualidade entre notários e registradores, né? Para falar conosco sobre o tema essa semana, nós estamos conversando com a professora Cristine Guimarães Nunes de Biasi, que é professora e especialista em liderança e que vai falar conosco mais um dia sobre o trabalho dela, né? Vamos ver, creio que ela já deve estar chegando por aqui. Bom dia, Manuel, muito obrigada. Manuel de Caxias, tantos amigos, tantos colegas, todos preocupados com qualidade, com gestão, com liderança. Satisfação em vê-los todos por aqui. Cristine, bom dia, Cristine. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, graças a Deus. Você também? Então, eu estou, Eu vou te apresentar rapidamente, né, como fizemos ontem, porque talvez nós tenhamos novos participantes hoje, né? Sim. A Cristine, ela é especialista em liderança feminina, é especialista em neurociência e comportamento pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista também em pedagogia empresarial, com ênfase em recursos humanos, pela Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, é graduada em administração de empresas pela PUC de Minas e é fundadora da Upgrade, né, e desenvolve cursos e conteúdos digitais na área de treinamento de líderes, né? Cristine, por favor, poderia nos falar sobre sua experiência com lideranças, executivos de empresas de grande e pequeno porte também? Sim. Bom, eu além, né, de desenvolver esses conteúdos digitais, eu trabalho como coach executivo já há 10 anos e antes disso eu trabalhava fazendo os treinamentos nas empresas para os líderes e para as equipes, né? E basicamente o que eu faço é ajudar esses líderes a superarem desafios, alcançar metas, né? Eu vou nas empresas, trabalho junto com eles e a gente descobre onde é que a gente deve colocar o nosso foco para que os resultados possam vir da forma mais simples e mais rápida possível. Então, resumindo, é isso. Certo. Ontem o tema da semana é liderança com foco nos resultados, né? Ontem você tratou conosco sobre a liderança propriamente dita, né? O papel do líder. Hoje você falará sobre liderança e processos, né? E Isso, amanhã sobre método, liderança e método, né? isso. São três eixos que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer organização, né, Cristina? Isso, sem esses três eixos a gente não tem resultado, né? Ou fica muito mais difícil e conturbado ter resultado. E, assim, qual que é a diferença entre o processo e método nesse contexto da liderança? Então, o processo é o fluxo das ações que devem acontecer, né? Então, é o que tem que ser feito. Vamos pensar numa linha de produção de um carro, né? Então, você bota o chassi do carro ali, primeiro vem a pessoa, bota o motor, o outro vem, bota o freio, o outro vem, bota aquilo, depois bota a lataria, enfim. Você tem um fluxo do que tem que acontecer, em que ordem, para que no final daquela linha você tenha um carro pronto funcionando. Então, o processo é basicamente a linha de produção, né? Mesmo que o que você ofereça não seja um produto, seja um serviço,
né? Você tem uma linha ali de ações para que você possa, no final, chegar ao resultado, né? Seja oferecer um produto, seja oferecer um serviço. Ok. E por que as pessoas tendem a resistir aos processos? Desculpa, acho que eu esqueci de explicar o Fala sobre o método, né? método, né? Você perguntou a diferença. Então, o método já é o seguinte, é o como que eu vou fazer isso, né? Então, vamos supor que eu tenho que instalar o freio lá nessa linha de produção. Como que eu faço isso? Eu uso uma ferramenta X? Eu uso uma ferramenta Y? Eu faço isso com a mão? Eu tenho que apertar um parafuso? Até que ponto que eu tenho que apertar? Até que ninguém mais consiga soltá-lo? Ou se eu fizer isso, vai desgastar esse parafuso, no final ele vai... Então, é o como que eu vou realizar esse processo, tá? Certo. E quando a gente pensa em excelentes organizações, a gente está se referindo à qualidade do que elas produzem, fornecem, né, ou oferecem. E isso não é possível sem uma boa liderança e uma gestão de processos, né? E só se garante qualidade com a combinação destes três elementos, pelo que a gente tem visto enfim, nessas ações que a diretoria da qualidade está promovendo relacionadas à gestão de qualidade, né? Mas, assim, a gente observa na nossa área que muitos notários e registradores, eles estão preocupados, assim como outros empresários, com os resultados financeiros do momento, até porque essa demanda, esse fluxo de caixa, a gente também tem visto que é um dos fatores que deve ser muito, muito bem observado até para garantir a continuidade da prestação de serviços, a equipe, enfim, manter uma certa regularidade, né? E o que a gente observa? Que a preocupação dos notários e registradores é que é um momento de adequação a essa crise, etc. E todos nós temos que nos adequar, né? No primeiro momento, eu percebo assim, que na primeira semana houve um impacto grande na nossa área e nós mesmos, notários e registradores, ficamos sem saber muito bem o que fazer, né? Passado esse primeiro momento, a gente já começou a ter ações, etc. E é um modus operandi diferente do que a gente tinha. A gente está com trabalhadores em home office, ou às vezes nós temos que liderar à distância. É o meu caso, eu sou titular no registro de imóveis de Poxoréu, onde eu estou meio isolada, e sou interina no registro de imóveis de Barra do Garças, que é uma comarca que é confrontante, mas está a 300 quilômetros de distância, né? E eu não me sinto à vontade de realmente ficar me deslocando nesse momento. Então, assim como eu, outros notários e registradores, às vezes em grupo de risco, não podem ficar presencialmente no seu cartório, né? Então, são modos diferentes de liderar. E a gente percebe, às vezes, uma certa resistência por parte da equipe, ou pelo menos de algumas pessoas da equipe, em se adequar a essas novas formas de trabalho que a gente tem. E me parece que isso é meio comum toda vez que ocorrem mudanças, né? Por que exatamente que as pessoas se comportam assim, Cristine? Tá. Isso é extremamente comum e até esperado no sentido de que é normal isso acontecer, tá? Essa resistência. Eu chamo isso de efeito do exército imperial. Que o efeito do exército imperial. Sim. Isso vem de uma história que, em 2014, morreu no Japão um soldado que participou da Segunda Guerra, né, da Segunda Guerra, e isso aconteceu com vários soldados. Ali naquelas ilhas do Pacífico,
tinham vários soldados japoneses que foram deixados nessas ilhas para patrulhar durante a guerra. E a guerra acabou, ninguém foi lá recolhê-los e eles ficaram lá, sem saber que a guerra acabou, né? E aí, aos poucos, às vezes eles se encontravam com moradores ali, enfim, e começaram a perceber que a guerra acabou e, enfim, foram embora. Mas alguns não acreditaram que a guerra tinha acabado. Então, aconteceu isso com vários, mas esse senhor especificamente, que morreu em 2014, a guerra acabou em 45, ele só acreditou que a guerra tinha acabado e voltou para o Japão em 74. Nossa. As pessoas, Acho que teve um filme a respeito disso, né? Contando uma história pode ser, semelhante. e as pessoas falavam para ele não acreditava que tinha acabado, que aquele mundo que, né, quando ele tinha saído do Japão, não existia mais. E tiveram, né, que levaram pessoas lá, falaram, olha, a guerra acabou. Não, isso é um plano dos Estados Unidos para me enganar, para eu parar de... Enfim. Então... Mais ou menos o que está acontecendo agora com a crise da Covid, que muitos, não sei se fruto de fake news, mas tem muita gente que não acredita. Fica falando em complô, etc. Né? Exatamente. Então, isso é uma coisa natural, porque não deixa de ser uma espécie de luto que a gente está vivendo, né? Porque aquele mundo que a gente conhecia, de repente, ele acabou. Eu estou me lembrando aqui que em janeiro eu fui a Paris, numa viagem. E um dia eu fui ao Louvre e cheguei, e lotado, né? Porque era janeiro, mas muita gente. Tava assim, a fila para entrar no Louvre estava quase na porta do metrô. E aí eu passei por aquela fila gigantesca, muito chinês. Já estava o início da pandemia na China. Estava chegando na França, mas assim, eu via os noticiários à noite, uma coisa muito assim, tem uma pandemia aí na China, sabe? Tivemos um caso aqui na França, uma coisa muito assim. E eu passava na fila, aquele tanto de chinês, todos de máscara. E eu achava aquilo tão estranho, eu falava assim, gente, que pessoal estranho, né? Que mania é essa de usar máscara? A pessoa tá num museu com máscara, que coisa, né? Então você vê o tanto que isso foi janeiro, que eu achava estranho as pessoas usarem máscara. Agora nós todos, você passa na rua, tá todo mundo de máscara. Então não deixa estranho é aquele que não usa máscara, né? Isso. Agora. Eu estava ontem pensando, eu falei, gente, a hora que começar a abrir, imagina, como é que vai ser um casamento? Será que vai ter festa no casamento? Se a gente for no casamento, a gente vai todo mundo de máscara, né? Aí eu já estava pensando, nossa, vai começar a ter um mercado de máscaras, sei lá, acho que você vai virar acessório, né? Você for combinando com seu vestido, né? Então, são coisas que são meio engraçadas, mas pode ser que venham a fazer parte da nossa realidade muito em breve, né? Então, tem uma espécie de luto. Tem uma autora que se chama Elizabeth Kubler-Ross, que ela faz um trabalho com o luto, e ela descreve algumas fases. E, muitas vezes, a primeira fase que a gente tem é a negação. Não, eu não quero acreditar, porque eu já estava adaptado, eu já estava acostumado. E agora, de repente, mudou tudo? Como assim? Né? Então, o ser humano, ele vive essa fase de negação. Então, por isso a resistência. Fala, mas tá tão bem, já está funcionando. Então, você pega assim, tem um processo. Vamos pensar agora no cartório, né? Vocês todos já têm processos, né? Já tem ali a linhazinha de produção de cada um, de como é que as coisas funcionam. E aí, você vai chegar e falar assim, olha, agora mudou, porque a gente não está todo mundo junto, então a nossa reunião vai ter que ser em videoconferência. Aquilo que eu podia estar ali do seu lado e olhar, eu não posso mais. A gente vai ter que inventar uma outra forma de fazer isso. Né? Então, tem essa resistência natural. Oi, Cristine. Oi. Travou? Travou? Oi. Espera aí, travou. Vamos ver se volta, senão a gente reinicia, né?
Vamos esperar a Cristine voltar. Ah, é verdade, o Manuel está falando que já tem esse comércio de máscara, esse comércio de máscaras de luxo, né? Tá um charme, né? É a Manuela que está falando isso para gente aqui na live. Pronto, voltei. Pronto. Obrigada, Manuela, pela participação. Então, Cristina, você travou aí no momento que você estava falando dos processos no cartório. Isso. Então, normalmente a pessoa vai ter essa resistência a novas formas de trabalhar, porque lembra que eu falei ontem, né? Quem não viu pode voltar lá no site da Noreg. Na aula de ontem eu falei muito sobre essa questão da rotina, porque o nosso cérebro já construiu uma rotina lá que fica numa parte específica do cérebro que economiza energia. Então ele simplesmente executa aquilo automaticamente. Então, a gente vai ter que rever isso tudo, o cérebro vai ter que refazer uma rotina, né? E isso leva, às vezes, 2 meses até novo tipo de vida, de ação se estabelecer e estar no piloto automático. Então, é natural que as pessoas tenham resistência, tá? É esperado e natural. O que o líder precisa saber? É como que ele lida com isso, que é natural e que vai acontecer, né? Então, a primeira coisa que eu diria o líder ele precisa se autoconhecer e estar muito atento. Porque se ele é resistente à mudança, não tem aquela história que a gente fala que o exemplo arrasta? Se o líder é o primeiro a ser resistente à mudança, como é que ele quer que as outras pessoas não sejam, né? Então, a primeira coisa é isso. Olha para você e supere as suas dificuldades. Todos somos seres humanos. Então, tem hora que a gente mesmo fala, ai, meu Deus, já estava tudo funcionando tão bem, agora vamos ter que mexer. Então, primeiro trabalha a sua resistência, porque o seu exemplo é que vai mover, né? A segunda coisa você conseguir contextualizar para as pessoas o que está acontecendo, né? Porque só quando a pessoa entende qual é o contexto e o que você, enquanto líder, espera dela nesse momento, que é diferente do que você esperava talvez há um mês atrás, só quando você contextualiza que as pessoas conseguem entender, né? Então, é essencial que o líder, nesse momento, explique qual é a situação mundial, né? Mesmo que você ache que é o óbvio, que as pessoas já sabem, que elas veem no jornal, elas precisam ouvir de você. E às vezes as pessoas não sabem, não processaram o óbvio ainda, tá? Então, explique qual é a situação mundial, como isso impacta no Brasil, o impacto da economia, como isso está impactando no seu cartório, né? Então, ou seja, você tem que fazer todo o caminho com ela. O mundo, o Brasil, e como é que isso está impactando lá na vida dela, lá no seu cartório, na vida dela, né? Então, dessa forma, com esse entendimento, você consegue que essas pessoas primeiro, porque não vai dar para o líder sozinho ficar falando, gente, vamos restabelecer todos os processos, eu já fiz um plano aqui, vai ser assim, e agora vamos implementar. Por quê? Não vai ser só uma mudança, esse que é o particular dessa situação do Covid-19. Vão ser inúmeras, porque a gente vai abrir, aí pode ser que depois abra mais, aí pode ser que piore a contaminação, aí fecha de novo, aí abre. E mesmo depois que a gente abrir definitivamente, né, que está todo mundo falando aí do novo normal, ninguém sabe qual será esse novo normal. Então, a gente está falando aí de processos e do quanto às vezes é complicado estabelecer processos e rotinas, e nós temos um grande desafio de fazer isso de novo, em curtos espaços de tempo. Então, vocês vão precisar da sua equipe junto com vocês, não só para executar essas rotinas, mas para te ajudar a entender qual é o novo cenário, né? E a entender que novas rotinas vocês precisam implementar. Então, mais do que a execução, você precisa também da mente, da intenção, do comprometimento
das pessoas, né? Eu estava vendo uma live de vocês, daquelas da semana passada, que foram muito interessantes, eu acompanhei várias, de uma pessoa falando, eu não entendi nada, porque de repente um tanto de gente que não era casada há 20 anos, já morava junto, de repente queria casar no meio da pandemia, tá, né? Por quê? Porque passou a ser uma necessidade a questão do plano de saúde conjunto. Então, várias surpresas como essa vão acontecer, né? Porque o comportamento do cliente, né? Das pessoas que procuram os cartórios, vai mudar de inúmeras formas que são imprevisíveis. São imprevisíveis. A gente não sabe, né? Quem que vai imaginar que no meio daqui a pessoa quer casar de qualquer jeito? Né? Entre outras coisas que vão acontecer. E aí... Essa abordagem que você traz é muito importante para nós, Cristine, porque a gente observa, ao mesmo tempo que nós vemos que tem pessoas resistentes na equipe, até nos líderes, né, nos notários e registradores, assim, em se adaptar a isso, a gente observa que tantas outras pessoas já reagem de uma forma diferente. Elas se sentem estimuladas, desafiadas e têm uma resposta diferente para o momento, né? E aí a gente tem aqueles que veem com pessimismo esse período, olha, a gente não vai ter demanda, etc. Por outro lado, a gente vê aqui, a gente tem um grupo que vê isso como uma oportunidade para conquistar novos serviços, inclusive, né? E isso que você está falando, aparecem novas demandas que não eram o nosso cotidiano em virtude da própria situação que está contextualizada, né? Isso afeta os nossos processos, essa diferença de posicionamento e como é que a gente vai fazer para que haja um reposicionamento tanto nosso quanto da equipe, com essas nuances diferentes, né? Uns resistentes e outros entendendo o momento como um desafio. Um desafio positivo, né? Exatamente. A primeira coisa que a gente precisa trabalhar nessa questão, né, de fato, tem pessoas que quando tem mudança... Porque o que acontece? Quando tem mudança, tem erro. É inevitável. Né? Toda vez que você vai mudar um processo ou qualquer coisa que já está pré-estabelecido, né, você pega um processo e você vai aprimorando esse processo. Você vai vendo que tem coisas que acontecem que não dão certo, outras dão mais certo. E aí esse processo ganha uma maturidade, que é quando ele está funcionando redondinho. Aí quando você sai desse processo que já está redondinho e vai para um outro novo, vão ocorrer o quê? Erros. A gente vai errar. Né? Não tem jeito da gente estabelecer uma coisa nova sem erro. E aí tem uma coisa muito interessante descrita naquele livro Mindset, que é incrível, todo mundo deve ler, que o que é que eles descobriram, né? Isso até pela neurociência também. Você tem formas diferentes, as pessoas têm formas diferentes de ver o erro. Algumas pessoas, e infelizmente a maioria da população, até pelo jeito como a gente é criado, né? Se tem um grupo de crianças que está jogando bola e quebra a vidraça, todo mundo já vai perguntar quem foi. Ninguém vai se perguntar como que a gente pode fazer para que as crianças possam jogar bola e não estragar nada, e não quebrar a vidraça. Né? Então já é uma coisa meio cultural de quem foi a pessoa que fez. Né? E às vezes se perde muito tempo buscando responsável pelo erro, sem dar uma resposta imediata para uma situação que precisa ser tratada, né? Isso. A pior coisa dessa coisa de buscar o erro é que você muda o foco completamente para quem é o culpado. Isso, do que te resolve a vida saber quem foi o culpado? De nada, né? As pessoas se sentem acuadas porque ninguém quer ser apontado como o que errou, né? Aquela situação desconfortável. E você tira o foco completamente da pergunta. Guarda essa pergunta porque ela vale ouro. A pergunta vale ouro, pode anotar. A pergunta é, aconteceu um erro? Certa, então. A pergunta certa é o como. Como eu posso fazer
para que ter um resultado diferente, né? Como eu posso fazer para obter tal coisa que eu quero, para que a janela não seja quebrada, para que as crianças, né? Como teve um erro lá, sei lá, no processo do registro, como eu posso fazer para que essa situação X não se repita? Como eu posso fazer para evitar isso? Essa é a pergunta que vai nos levar para frente, que vai nos levar a descobrir soluções. Então, mais uma vez, quem é que puxa o mindset? É o líder. É o líder. Gente, a equipe de vocês é o retrato de vocês. Não tem jeito, tá? É uma coisa assim. Olha na sua equipe o que você não gosta e olha para você que provavelmente você vai achar. Mas você sabe que a nossa atividade, ela é... Assim, a gente tem uma lei, que é a 8935 de 94, e um dos artigos dela fala que cabe ao notário e ao registrador o gerenciamento administrativo, financeiro da equipe e também a responsabilidade administrativa, civil, criminal, sem prejuízo da criminal, etc. Então, isso que você está falando tem muito a ver com a maneira como a gente se sente. E talvez por ter uma legislação que atribui exclusivamente ao titular esse gerenciamento, tá certo que nós temos os órgãos do Poder Judiciário que nos normatizam e fiscalizam, né? Mas, assim, o gerenciamento é de autonomia do titular. E se ele tem essa autonomia, ele tem também toda uma responsabilidade. Então, sim, talvez por isso se explique também o porquê dessa preocupação da gente em não ter erros nos processos. Porque a gente precisa entregar um serviço que não tenha erro. Ele não admite erro, já que a gente garante... uma das finalidades do nosso serviço é garantir segurança jurídica, né? Mas pelo que você está falando, o líder, tá? Ele vai ter uma equipe à sua cara, e nesse momento, não importa se é o líder que está presente ou se é essa categoria de líder que está surgindo agora, que tem se denominado de e-líder, ou o líder que lidera por meios eletrônicos, por meios remotos, né? Não, na verdade, essa questão da responsabilidade, né, é todo o líder, todo. Se você lidera uma equipe, a partir do momento que você é gestor de uma equipe, seja no cartório, seja em qualquer empresa que faça qualquer coisa, você passa automaticamente a ser responsável não só pelos seus resultados, como pelo resultado de todos na sua equipe. Isso é a definição básica da liderança, né? Então, por isso que é importante a gestão de processos, né? Mas a gestão das pessoas que fazem esse processo. Se você está delegando sem ter certeza que aquela pessoa é realmente capaz, está motivada e que vai conseguir chegar ao resultado, você está falhando no processo de liderança. Porque a coisa básica da liderança é isso. Eu sou responsável pelo resultado de todos. Eu preciso garantir que todos estejam devidamente desenvolvidos, tenham clareza do resultado que eles precisam atingir. E você precisa acompanhar e monitorar esse processo. Porque ele não é um processo que termina. Desenvolvi todo mundo, treinei todo mundo, pronto, acabou. Porque isso sobe e desce o tempo todo dentro da sua equipe, dentro de um ciclo, sabe? Não sei se você quer que eu descreva esse ciclo, que ele é interessante. Não, eu gostaria sim. Toda equipe tem um ciclo, tá? Então, assim, vocês nunca mais vão, quem gosta de Big Brother, nunca mais vai ver o Big Brother da mesma forma, vai perder a graça. Eu, por exemplo, não vejo mais há muitos anos, porque acontece sempre a mesma coisa, porque aquele grupo está vivendo um ciclo já previsto. Então, qual que é o ciclo dos grupos? O primeiro momento é a concepção, quando aquela equipe se forma, tá?
Então, a pessoa vai chegar ali e ela tem que entender como as coisas funcionam, o que ela precisa fazer, que resultado que ela precisa dar e tal. Esse primeiro momento é aquele momento que o pessoal chega na casa do Big Brother, né? Chega todo mundo muito animado, ao mesmo tempo um pouco ansioso, mas eles não contam, né? Mas como é que vai ser essa história? E todo mundo querendo se enturmar, né? Primeira festa lá do Big Brother, todo mundo é melhor amigo de infância. Gente, como a gente não se conhece? Parece que a gente se conhece há anos, né? não é? A gente se conhece há anos e tal. E É isso que nem início de namoro, né? Início de paixão. Exatamente. Início de namoro, início de emprego, né? Tá todo mundo em lua de mel. Por que estamos em lua de mel nesse momento? Primeiro, a gente quer ser aceito no grupo, que é uma coisa importante para todo ser humano. Isso é uma coisa instintiva nossa. A gente quer ser aceito, fazer parte do grupo. Segunda coisa, nesse momento que tem a Constituição, o que começa a acontecer? Ah, não, mas eu gosto de fazer esse processo aqui no cartório assim, a gente sempre fez assim, desse jeito, tá. Aí o outro pensa, não, mas eu acho que é melhor, eu gosto mais de outro jeito, né? Só que nesse momento as pessoas não estão tentando ser aceitas, então elas não estão muito dispostas a criar muita aresta. Então a pessoa vai, não, tudo bem, faz do seu jeito. Não, mas se você quiser fazer do seu jeito, também tudo bem. E tal. Então esse é o momento da Constituição. Vai passando o tempo e o que vai acontecendo? Esses processos vão tendo que ser sedimentados. E aí as pessoas começam a falar, não, mas peraí, mas eu falei tudo bem assim, fazer do seu jeito durante uma semana, 2. Mas o resto da vida não, porque na verdade eu acho melhor do outro jeito que eu já estou acostumado, né? Então começa a acontecer o quê? Conflito, tá? É a fase do conflito. Em seguida, o grupo Oi, entra travou na fase... novamente. Voltou? Após a fase da Constituição, entra na fase do conflito, tá? E conflito não necessariamente é briga, tá? Conflito é diferença de ideias. Eu acho que assim é melhor, o outro acha que assim é melhor. E aí, qual que é o desafio, o grande desafio nesse momento? Você alinhar o que de fato é melhor e o que nós vamos estabelecer como processo. Como é que a gente vai fazer? Qual vai ser a regra, tá? Aí, nesse momento, o líder tem uma atuação chave. Porque o líder é que vai, muitas vezes, intermediar esses conflitos. Entende? O líder tem que estar muito atento nesse momento, né? Se o líder deixa solto, o que acaba acontecendo, e infelizmente acontece muito? O que é um conflito de ideias vira grupinhos antagonistas dentro da sua equipe, vira clima ruim, vira um inferno se a coisa vai se desenvolvendo. E, infelizmente, boa parte das equipes ficam estacionadas nessa fase aí do conflito. Permanece nesse conflito e a coisa não desenvolve. Então, o que é importante? A atuação do líder. Pessoas. Tá travando bastante, né, Cristine? Tá? Travou. Você estava Voltou falando do conflito, do antagonismo. Isso. E da importância do líder atuar nesse momento. Se o líder não atua de forma efetiva, essa fase do conflito ela se perpetua, vira o seu normal. Né? Agora, se o líder atua efetivamente, essa equipe vai chegar no estágio que a gente fala que é o estágio dos sonhos, de maturidade. Tá? E quando as equipes vivem, e a gente vive esse ciclo várias e várias vezes, toda vez, aí vamos voltar aqui, toda vez que você muda um processo, pequenininho que seja, ou que chega uma nova pessoa na sua equipe, a gente volta para o início, porque foi só uma pessoa que mudou, mas que vai mudar toda a dinâmica. Mas foi só um pedacinho do processo que mudou. Mas mudou, as pessoas vão ter que se adaptar. Então elas vão voltar lá no início do ciclo da Constituição, vão negociar as formas de fazer, vão criar uma nova rotina e coisa Nós e tal. estamos com várias participações comentando isso que você está abordando e que indicam assim, a necessidade de um líder
mediador, que tem uma escuta ativa, uma Sim. comunicação não Sim. violenta, que são conceitos mais. Ah, travou aqui e voltou. Eu ouvi você falando Você me da. ouviu, Eu Cristina? ouvi você falando da necessidade de um líder que se comunique bem, uma comunicação não violenta, mediador, é isso? Escutativa, e aí me fez lembrar de um detalhe que, que é comum nas pequenas empresas, nos pequenos negócios, e é comum também na nossa atividade. Nós temos ao recebermos a delegação, nós passamos a ter a chamada fé pública, que é a, a possibilidade de certificar uma verdade presumida, né? E os notários e registradores, eles têm muita preocupação com quem compartilhar essa fé pública, né? Porque é um poder elevado, né? Grande. E o que significa dizer que, em regra, nós temos atuando conosco pessoas que são da família, tá? E pelo fato de nós termos pessoas da família atuando também como líderes, você acha que isso traz algum prejuízo ou é possível que a gente possa distinguir muito bem o papel familiar, o papel emotivo, a emotividade, a função afetiva que a gente tem com essas pessoas dentro do ambiente do cartório, dentro do ambiente empresarial? Como que É fica o totalmente. líder, o notário o registrador também, de que maneira que ele tem que conduzir isso para que os processos não sejam afetados, Cristina? Tá. Ó, é totalmente possível, né? Embora talvez muitas vezes não seja uma coisa fácil, né? Por quê? É, Porque às vezes a gente leva aquela intimidade de dentro de casa para dentro do ambiente de trabalho, né? Então, o que eu diria? Que a partir do momento que se trabalha com familiares, não tem problema nenhum nisso. Desde que esteja muito claro, primeiro, os papéis, né? A partir do momento que estamos no ambiente de trabalho, eu sou o seu chefe, seja como for, né? E você é uma pessoa que tem um papel aqui que precisa entregar um determinado resultado, como qualquer outro funcionário, né? E claro que a gente não está falando que você vai esquecer que é pai, mãe, filho, tio, enfim. Porque essa intimidade também, essa facilidade de comunicação pode ser de grande ajuda também, né? Já é uma comunicação às vezes mais fluida, mais simples. Então, aproveitar o que tem de bom, que é essa comunicação muitas vezes mais fácil, mas nunca esquecer que lá aquele que é o pai ou a mãe em algum lugar, ou tio, ou tia, seja lá o que for, ou irmão, em casa, lá é o gestor deste cartório que precisa entregar um serviço num determinado nível para a população que tem responsabilidades. Aquele que está no cartório, que é da família, também ocupando um cargo, tem que ter muito claro que ali ele, além de ser filho, sobrinho, primo, seja lá o que for, ele ocupa um cargo que tem um objetivo, que precisa entregar um resultado. Se todo mundo tem isso muito claro, né? O que a gente não pode entrar nas gestões, nas relações pessoais, né? Mãe, porque você sempre fala para mim que eu não termino as coisas, né? Então, a gente precisa de ter metas mensuráveis, né? E falar, não, aqui, o seu resultado é esse daqui. Atingimos ou não atingimos? O que vamos fazer para atingir a pergunta de ouro, né? Não é, porque você não fala. Não.
O que você vai fazer para atingir isso aqui? E dessa forma, é o mesmo tipo de gestão do que qualquer outro funcionário que está ali também para atingir uma meta, né, e que precisa entregar aquele resultado. Porque no final das contas, a gente tem que se preocupar sim com as pessoas, com o clima, porque isso impacta enormemente no resultado, quando isso não está bem encaminhado. Mas, no final das contas, o trabalho, ele precisa, vocês precisam prestar esse serviço para a população. É para isso que estamos todos lá, né? Seja qualquer empresa, qualquer organização. Então, acho que isso é o segredo para a gestão de qualquer funcionário e os familiares também, né? Ter essa consciência. Isso demonstra um nível de maturidade. Se a gente consegue agir assim, e é preciso que a gente lidere assim, né? Demonstra um nível de maturidade tanto do líder, notário, registrador, quanto dos demais familiares da equipe, né? Isso é um desenvolvimento, isso é uma conquista. E só uma coisa importante que eu não queria deixar passar, porque essa questão da fé pública, que é realmente, né, um poder grande e que, se mal utilizado, eu imagino que pode dar muito problema, e vocês são responsáveis por isso, né? Então, vocês têm que saber um outro princípio da liderança é o seguinte: aquilo, primeiro, quem é que você vai dar essa fé pública, compartilhar, com quem que você vai compartilhar essa fé pública? Tem que ser com um funcionário, ou tanto faz se ele é da sua família ou não, mas tem que ser uma pessoa que tem o quê? Alta maturidade, tá? Primeira coisa é isso, alta maturidade. Se você não tem ninguém com alta maturidade na sua equipe ainda, significa que você não pode delegar para ele ainda, totalmente, tá? E a outra coisa é o seguinte, mesmo que você tenha uma pessoa com super maturidade nesse quesito, se é uma coisa tão chave que pode ter um problema tão grande caso seja mal utilizado ou ocorra um erro na utilização dessa fé pública, que mesmo que você tenha uma pessoa totalmente preparada para assumir isso, significa que você ainda precisará fazer uma gestão próxima, porque é uma coisa muito chave. Então, aí nesse aspecto, a gente falou ontem do microgerenciamento, né? Que é você ficar gerenciando muito de perto coisas que não são necessárias. Agora, nessa questão, quando são coisas tão chave assim, é o contexto, não é microgerenciar. É você ser responsável por aquele poder que te foi delegado. Digamos assim, é liderar e gerenciar ao mesmo tempo. Porque a nossa tendência é assim, ir amadurecendo, tanto o líder quanto sua equipe, na medida que vão amadurecendo, vai havendo uma delegação maior, uma autonomia maior, né? Você já não fica tão você não fica no microgerenciamento e nem no gerenciamento, né? Você fica ali preocupada com os rumos, com a missão, com visão, com valores, com empreender novas possibilidades para o negócio, né? Eu costumo falar que a equipe dos sonhos, né? Que é aquela equipe madura, que você entrega uma participação. Não me lembro exatamente de quem foi que já subiu aqui, mas ela pergunta exatamente isso. Por que a maturidade é a fase de sonho de qualquer empresa, de qualquer organização? De sonho pelo seguinte, que o processo já tá sedimentado, todo mundo sabe o que fazer, quando fazer, como fazer, e a coisa simplesmente flui e acontece, né? É o sonho de todo mundo. Agora, essa todos equipe, com responsabilidade, entregando enfim, na hora ideal. certa, entrega na hora certa, com a qualidade, né, necessária e tal. Agora, a equipe dos sonhos, a gente não conquista no recrutamento e na seleção, tá? É uma conquista. Não é assim, a pessoa não está dando resultado, não recrutei a pessoa certa. Algumas vezes sim, mas muitas vezes não. Depois que você recrutou a pessoa certa, aí é que começa o seu trabalho como líder, que é de desenvolver a maturidade dessa equipe, dessa pessoa, para que possa chegar num alto nível de maturidade. É aí que o trabalho do líder começa, né? E é um trabalho que não termina nunca, porque como é cíclico, né, todas as mudanças que tem, a gente volta lá no início desse ciclo,
Então, você tem que ter esse gerenciamento, ele tem que acontecer todos os dias, que é uma coisa também que muitos líderes se esquecem de fazer. Faz de vez em quando. Quero registrar a participação do nosso amigo Fabrício, que está lá no norte do Paraná, em Procópio, falando aqui, fazendo alguns comentários na live, né? E aí, com a participação do Fabrício, eu me lembrei de uma conversa que nós tivemos há alguns dias, em relação a conversa com o Fabrício, que é uma preocupação de todos nós, acho que a gente até comentou ontem. Nós temos uma medida provisória do presidente da República que permite suspensão dos contratos de trabalho, redução de carga horária, etc., né? E a gente falou ontem que esse momento ele pode ser impactante na equipe, porque, de certa maneira, não só na equipe, como também para o próprio notário registrador, porque ele investiu para formar aquela equipe, né? E aí, dependendo da situação, no momento posterior, passando essa crise imediata, já com um outro panorama, pode ser que você precise formar de novo uma equipe. Então, além de ter ocorrido um desperdício no investimento que aconteceu nessa equipe que você tem com a dispensa, provavelmente você vai ter que investir novamente. Quer dizer, é um gasto que talvez fosse desnecessário, mas no momento se justifica realmente, tá? Pode ser que seja necessário, né? Para muitos cartões. Eu queria entender, assim, Cristine, do ponto de vista da liderança, de processos, de métodos e de resultados, que é o que nós estamos tratando, qual é o colaborador que a gente preferencialmente tem que dispensar, se tiver que chegar a esse ponto? É aquele colaborador de salário mais alto, aquele colaborador que é da família, ou existe uma forma aí de você identificar e ir fazendo isso por etapa? Olha, primeiro eu vou ter que dispensar esse para depois pensar numa outra possibilidade. Tem como a gente identificar isso? Agindo racionalmente? Sim. Eu não sei se eu consegui fazer entender. Não, entendi. Como que vai ser a escolha de Sofia, né? Que às vezes, isso, exatamente. Às vezes o gestor precisa fazer, porque a gente sabe que todos os funcionários têm família, enfim, né? É sempre, quando se chega ao ponto de ter que realmente desligar alguém, é um sofrimento para o gestor também, porque a gente sabe do impacto que isso tem, né? Então, eu acho que são alguns fatores para serem levados em conta. Reconectou, né? Reconectou. Eu acho que a gente perdeu alguma coisa. Tá. Não, eu falei que são alguns fatores para serem levados em conta. Então, primeiro, às vezes aqueles fatores Eu acho que você vai ter que repetir. Tá. Nós perdemos. Então, primeiro, assim, fatores humanitários, né? Pais de família, mães de família, principalmente mães que sustentam a casa sozinhas, etc. Né? Acho que isso a gente precisa levar em conta. Fatores objetivos também. Qual o nível de maturidade do funcionário? Né? Tá ouvindo? Cristine, eu acho que você podia sair e entrar de novo, porque o seu vídeo tá travando. Tá, deixa eu sair e já entro. Cristine? Pode ser? Pronto, agora acho que melhorou. Vamos ver se vai. Então, fora os aspectos humanitários, né? A questão, maturidade. Qual o nível de maturidade deste funcionário? A motivação. Porque o que a gente vai precisar muito agora são pessoas dispostas a entender esse novo momento e agir junto com a gente, né?
Então, motivação, se a pessoa está motivada a isso. Acho que basicamente esses dois fatores, se você levar em conta, você consegue tomar uma decisão mais racional, né? E eu digo que tem pessoas que, às vezes, quando estão com a baixa motivação, elas nos demandam muita energia para fazer a gestão delas, né? Porque não é a questão de saber, não é a questão, você tem que ficar o tempo ali, a pessoa sabe fazer, mas você tem que ficar no pé, porque senão não sai na qualidade que você sabe que ela sabe fazer. Então, nesse momento, já vai ter tanta coisa demandando o foco da liderança, porque você entender que cenário novo que é esse, o que seu cliente quer, o que ele quer, mas às vezes não está conseguindo, como é que você pode se adaptar para poder chegar nele e fornecer o que ele precisa. Enfim, são tantas coisas, né, que é um momento realmente que não é muito desejável que você tenha pessoas que te demandam muita energia para fazer a gestão delas, né? E a gente tem, ontem nós conversávamos também, Cristina, depois da live, sobre o chamado líder do contra, né? Que é muito importante o líder identificar dentro da sua equipe a existência de líderes que lideram não da forma como a gente quer, né? E que às vezes não tem o cargo de liderança, né? Geralmente não tem o cargo de liderança. É o que eu chamo também é de líderes então, o líder informal, né, que a gente chama. Então, acho que com esses fatores a gente consegue direcionar bem, se isso for necessário. Porque, como a gente falou, claro que nesse momento pode ser que seja necessário, sim. Mas se não for, e se você tem muitos funcionários já com alta maturidade, o melhor é que, se você conseguir, você mantenha, né? Agora, dependendo também do fluxo de caixa, da demanda que a pessoa está tendo, às vezes você tem que dispensar até os que têm os cargos de liderança, os substitutos, etc. Ninguém quer fazer isso, mas o líder tem que decidir, inclusive para garantir, né, para ter uma coisa fundamental para manter a saúde do cartório, né? Uma coisa fundamental é que o cartório continue existindo, né? E financeiramente, se isso não for muito bem gerido, pode ser que o cartório não esteja lá para ninguém, então também não adianta, né? Então, o importante é que o cartório esteja lá para todos, né? E se for necessário em algum momento você enxugar um pouco, reduzir, depois você vai trazer essas pessoas de volta também e treiná-las e desenvolvê-las. E ainda nós tivemos um comentário aqui chamando a atenção para um outro fator que nós precisamos nos preparar também, né? Que é liderar com funcionários, com colaboradores contaminados, né? Como fazer isso? Porque a equipe fica muito instável, né? Fica insegura e tudo, né? A gente vai enfrentar vários desafios como esses, né? E é o que tem de peculiar nessa situação, porque eu estou falando aqui desses ciclos, né? Que normalmente acontece o quê? Uma mudança. Eu mudei um processo, uma pessoa entrou e outra na equipe. Normalmente acontece um ou dois fatores. Nesse momento, o que tem de peculiar e que eu estou dizendo que os líderes são tão essenciais quanto o álcool gel? É que estão acontecendo todas essas mudanças ao mesmo tempo. Entende? São múltiplos fatores, todos acontecendo ao mesmo tempo, em todos os níveis da sua vida. No nível pessoal, no nível da saúde familiar, no nível do trabalho. Então, é tudo ao mesmo tempo agora. Então, por isso que E para isso, nós líderes também precisamos nos preparar com conhecimento técnico, né? Isso, é fundamental. Buscando informação, fazendo cursos, nos preparando para esses desafios todos, né? É fundamental. Você comentou agora há pouco que essa preocupação que a gente tem na nossa atividade, o gerenciamento da responsabilidade, isso é muito comum no mundo corporativo das grandes empresas ou de qualquer organização, né, Cristina?
E eu sei que você trabalha com treinamento de líderes de equipes, né? E que você desenvolveu um curso. Nós temos um curso disponível gratuitamente seu nessa parceria, que é o Liderança em Tempos de Crise, né? Liderando para a Crise. E nós temos o outro, que é Liderança Essencial. Essencial. Sobre o liderança especial, o que você aborda lá para a gente dar uma ideia para os nossos colegas se os conhecimentos que nós precisamos estarão aí disponíveis nesse curso? Isso. Tudo isso que eu falei hoje, da maturidade, do ciclo e tal, está lá enquanto conteúdo, mas o foco principal do curso, o que ele é? Nesses últimos 10 anos, né, trabalhando com esses líderes diretamente como coach, o que eu fui percebendo? Primeiro, que quando tinha uma situação que estava difícil de resolver, era porque o líder não estava conseguindo diagnosticar, entender qual era o movimento que estava acontecendo ali, né? E eu fui percebendo que eu conseguia fazer esse diagnóstico usando alguns conceitos muito simples e básicos, como esses que eu falei aqui hoje. Alguns deles, vários deles eu falei aqui hoje. Que você falou assim, quais são os fatores que a gente usa para decidir quem que demite? Esse. Então, tem alguns fatores que são muito importantes da gente dominar, porque vão facilitar para a gente entender o movimento, o que está acontecendo ali dentro da nossa equipe. E, principalmente, esse curso visa ensinar para você como que você precisa atuar. Então, você faz uma leitura, entende o que está acontecendo, e aí, como eu atuo? Então, é um curso que eu falei, porque são tantas teorias de liderança, que às vezes a pessoa lê 300 livros e fica, mas e aí, o que eu faço com isso? O que a gente tem visto é que só o conhecimento teórico, ele não traz a chamada habilidade, a excelência, né? Isso. Então, é um curso voltado para habilidade. Então, primeiro eu apresento esses fatores básicos que eu uso, e são só esses que eu uso para fazer os diagnósticos e fazer as intervenções. E aí, em seguida, a gente vem com metodologia. Como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia lá no meu cartório, tá? E o que a gente está fazendo com essa parceria aí com a Anoreg? Até sexta-feira a gente está fazendo uma coisa muito especial, né? Eu falei, não, já que a gente vai começar a parceria, vamos começar, né, arrasando e fazendo uma coisa muito bacana. Então, além do curso, né, que tem não só o conteúdo, tem conteúdo, processo. Qual é o processo que você precisa usar todos os dias para liderar? Tá travando, Cristine. Hoje tá difícil. Voltou? Voltou. Então tem. Voltou, travou. Parou de novo? Oi, voltou. Voltei. Isso. Então, a gente tem, além de conteúdo, a gente tem processo que você precisa usar todos os dias para gerenciar. Processo esse que você vai gastar entre 10, 15, no máximo 30 minutos, se você tem uma equipe muito grande, por dia. E temos um método, o como, eu preciso ter conversas assim, sabe? Como que eu vou gerir essa conversa? Que tipo de perguntas eu vou fazer? Certo. Cristine, está travando bastante e a gente está quase chegando no limite. Então, eu gostaria de falar só mais uma coisa muito importante, que além do curso, a gente vai ter um grupo no Telegram, que é como se fosse o WhatsApp. Isso. Então, por dois meses, eu vou acompanhar todo mundo que entrar, tá? A gente vai Cristine, eu acho que nós vamos fazer o seguinte, está travando bastante, eu não sei se você está me ouvindo. A live
E esse material está sendo disponibilizado também no canal do YouTube da Noreg BR. E também está subindo lá para a página da Noreg no Enor. Todas as pessoas estão recebendo e-mails falando a respeito desse curso, mas eu ia sugerir que no story da Branoreg você mande para a gente postar o lugar certinho onde que as pessoas podem